frita, refrigerante, brigadeiro, isso faz parte da sua realidade? Você sabe o que leva à inflamação crônica? Como é que ela nos afeta e como a gente pode cuidar dela? Inflamação crônica é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Pedro Bastos, um grande profissional da área reconhecido internacionalmente. O Pedro é pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade de Lund, na Suécia, mestre em Nutrição Humana na Espanha, possui pós-graduações em Nutrição Clínica, em Bioquímica e em Exercício e Saúde, graduado em Nutrição na Espanha, palestrante e docente em diversos congressos e cursos de especialização e de pós-graduação em diversos países e autor de várias publicações científicas, incluindo uma revisão sobre inflamação crônica publicada na prestigiosa revista Nature Medicine. Pedro, é um imenso prazer receber você aqui no programa. Que honra! Muito obrigado. Prazer meu. Eu penso assim, eu sinto que inflamação crônica é uma das principais causas que a gente tem hoje de todas as patologias que vivenciamos, né? Inclusive, este momento atual que a gente vive é bem propício para um aumento da inflamação crônica. E vamos começar do início, eu gosto sempre de situar as pessoas. O que é de fato, então, a inflamação? Bom, em primeiro lugar é importante, penso eu, nós esclarecermos que a inflamação é algo fisiológico, é algo necessário para a nossa sobrevivência, em casos, por exemplo, de uma infecção. Então faz parte da resposta que o sistema imune desenvolve quando nós somos infectados com um micro-organismo, seja uma bactéria, seja um vírus, e além disso é também necessária para ativar os mecanismos de regeneração e reparação dos tecidos em caso de sofrermos um trauma, pode ser uma lesão, pode ser uma cirurgia. Então isto significa que a inflamação é absolutamente essencial. Então sem inflamação nenhum de nós estaria aqui hoje. Então não estaríamos falando neste momento porque estaríamos extintos. Então, como espécie, a inflamação foi sempre algo ao longo da nossa evolução que existiu e que faz parte da resposta normal do nosso organismo. Então nós podemos olhar para a resposta do nosso sistema imune como a resposta, por exemplo, de um exército, da polícia. Então, quando existe um perigo, ou seja, um invasor, por exemplo, nós precisamos que esse exército seja um exército, no caso do invasor ser, por exemplo, um país estrangeiro que decide invadir, no vosso caso decide invadir o Brasil, ou seja, no caso estamos falando de um inimigo, vamos dizer assim, um bandido, seja a polícia. Então aqui estamos falando da nossa linha de defesa. Então, defesa que envolve também ataque, vamos dizer assim. Mas, além disso, nós temos que olhar para o sistema imune não só como soldados e polícias, mas temos que olhar também como bombeiros, porque vai chegar um momento em que alguém vai ter que apagar o fogo, porque a inflamação se caracteriza pela ativação de várias células do sistema imune e também por outras células endoteliais, por exemplo, e outras, com o objetivo de conseguirmos lidar então com um agente infeccioso ou de conseguirmos lidar com um trauma. Então, por exemplo, quando temos uma lesão no tecido, é fundamental
que células do sistema imune possam remover o lixo, vamos dizer assim, que resultou dessa lesão. Então vamos imaginar que houve um sismo e que caíram um monte de casas. Vamos precisar de uma equipe que vá lá remover todo aquele entulho, todo aquele lixo, para depois outra equipe vir reparar, reconstruir. Então, tudo isso é algo desenvolvido pelo sistema imune. Então, o sistema imune inclui soldados, polícias, bombeiros e operários de construção. Então, temos que olhar para o sistema imune desta forma. Agora, existe um detalhe. A inflamação tem um gasto energético elevado e provoca várias alterações. Então, se você está constantemente em guerra, por exemplo, ou está constantemente lidando com o resultado de um sismo, por exemplo, de uma inundação, ou seja, de uma catástrofe, o que vai acontecer é que você vai ter que alocar recursos para lidar com isso. Então, como é óbvio, o resto do país e as outras funções todas que têm que ser desenvolvidas, pensando no governo como quem está realmente lidando com isto, em que, neste caso, o sistema imune pertenceria ao governo, os bombeiros, a polícia, os soldados e os operários também, nós temos que pensar que não podemos colocar tudo naquele sistema. Também existem muitas outras coisas que têm que ser feitas, temos que continuar com o sistema de saúde, temos que continuar com a educação e com muitas outras funções, então, sendo executados. Então, isto de uma forma bem simples, eu gosto de utilizar analogias, mas porque penso que é sempre mais fácil, nós aprendemos com analogias e não aprendemos, pelo que eu sei de educação, não aprendemos simplesmente com conceitos abstratos. Então nós precisamos de ter um ponto de convergência, todos nós. Eu próprio aprendo dessa forma e gosto de também ensinar dessa forma. Então isto significa que a inflamação é algo que tem que ser limitado no tempo. Ela não pode ocorrer de forma indefinida. Então a inflamação normalmente é uma resposta que dura dias ou semanas, não dura anos, ou não deveria durar anos, porque isso tem consequências. Então, isto significa que a partir do momento em que os objetivos da inflamação são cumpridos, nós deveríamos ter a extinção da inflamação. Então, a partir do momento em que os soldados nos defenderam do invasor, a partir do momento em que os bombeiros foram apagar o fogo que resultou do combate, e a partir do momento em que os operários reconstruíram tudo o que foi destruído, agora o que deveria ocorrer é voltarmos à normalidade, à nossa vida normal. Agora, se nós estivermos constantemente tendo fogo, ou seja, constantemente tendo um perigo que leva a que os soldados, polícias, tenham que estar constantemente combatendo e daí resultando dano, então têm que ser também chamados bombeiros, mas os operários nunca chegam a poder realmente fazer o seu trabalho porque está sempre havendo esta resposta que leva a uma destruição. Então não dá para esses operários chegarem e reconstruírem. Para que eles possam fazer isso, tudo o resto antes tem que parar. Então tem que acabar o fogo, tem que acabar o combate e aí então vem os operários. Então isto significa que nós deveríamos ter a resolução da inflamação, a extinção da inflamação a partir do momento em que os objetivos da inflamação são cumpridos. Agora, quando isso não acontece, temos então o estado de inflamação crónica, que normalmente, com algumas exceções, e eu já passo a explicar muito rapidamente algumas delas, com algumas exceções, normalmente é um processo que se caracteriza por uma ausência de sinais e sintomas. Então, estamos falando de algo que é subclínico, algo que é silencioso, e aí se chama normalmente inflamação crônica de baixo grau, que ainda assim pode ter várias consequências adversas. E antes de falarmos nisso, dizer apenas que existem alguns casos, nesse caso estamos falando de patologias, que se caracterizam por inflamação crônica, que não é de baixo grau, é de alto grau. Estamos falando, por exemplo, de artrite reumatoide, de glomerulonefrite, de asma, por exemplo, de periodontite e de várias outras doenças caracterizadas por inflamação. Mas não é disso que eu vou falar hoje com você. O que eu vou falar hoje com você é a inflamação crônica de baixo grau, que apesar de não produzir os típicos sinais e sintomas que a inflamação produz, ou seja, é silenciosa, é subclínica, e por isso também muitas vezes passa despercebida, ela pode gerar várias alterações fisiopatológicas que podem aumentar o risco de múltiplas doenças. Por isso, como você disse muito bem no início,
várias doenças degenerativas crónicas têm a inflamação como uma das suas causas principais. Fantástico, nossa, eu amei a analogia, sensacional. Posso copiar? Posso usar? Porque eu amei, ela é muito boa. Aproveitando então já essa introdução e você ter falado que é subclínico, então a gente não tem tanta forma assim de acompanhar, como é que uma pessoa pode então saber que ela está inflamada? Bom, nesse caso, para realmente saber, teria que fazer um exame de sangue, ou seja, estivemos falando de alguém que não é profissional de saúde, pedir ao médico para analisar. Então deixa eu já até linkar, porque aí a forma de saber então é exame de sangue. Então deixa eu linkar até com a minha próxima pergunta. O marcador mais utilizado é a proteína C reativa ultrassensível. Perfeito. É esse o marcador mais utilizado. Perfeito. Então, como profissionais, para a gente saber se o nosso paciente está inflamado, a gente pediria uma proteína C reativa e é sensível o suficiente para a gente identificar essa inflamação subclínica, crônica, contínua? Tem limitações, tem várias limitações, infelizmente, mas ainda assim é dos exames acessíveis, obviamente, não estou falando de exames muito complexos e muito caros, dos exames acessíveis ainda é aquele que está mais bem estudado no que toca à sua relação com a inflamação, neste caso crónica, de baixo grau. E por isso precisamos pedir uma proteína C reativa doseada ou ultrassensível, ou seja, o método utilizado tem que conseguir detectar valores baixos dessa proteína C reativa no sangue, porque os métodos, alguns outros métodos utilizados para medir a proteína C reativa no sangue não têm essa alta sensibilidade e isso significa que não conseguem detectar valores baixos. Então são bem interessantes para monitorizar uma infecção em que os valores de proteína C reativa são muito altos, ou, por exemplo, o pós-cirúrgico, aí sim são muito interessantes, e em algumas doenças também, que se caracterizam, como eu disse, por inflamação de alto grau, mas quando nós falamos de inflamação de baixo grau, que já pode, por exemplo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, entre várias outras consequências, precisamos de medir valores baixos, porque sabemos que valores que são considerados relativamente baixos, ou seja, valores abaixo de 3 miligramas por litro, já estão associados ao aumento do risco de algumas doenças, como doenças cardiovasculares, como diabetes tipo 2, por exemplo. Perfeito, maravilhoso, porque eu acho que a gente precisa desses parâmetros práticos para saber como lidar com isso, né? Como profissionais no dia a dia e o próprio paciente também se alertar de, eu estou sentindo isso e isso, acho que é interessante procurar um médico ou um nutricionista, né, e pedir para ele fazer esse pedido de exame. E a gente sabe que tem muitas causas hoje, muito do nosso estilo de vida nos conduz à inflamação. Acho que hoje a maioria das pessoas, a gente pode pensar que de fato tem aí um grau de inflamação crônica. Seja o consumo de fritura, os doces, o sedentarismo, o baixo consumo de vegetais, de verduras, de fibra, né? A gente tem o autoestresse, a gente tem todas as características que aumentam a inflamação e a gente não tem aquelas que protegem. E eu acho que se tem uma coisa em que alimentação, suplementação e exercício são causa e solução, é na inflamação crônica. Então vamos pensar na alimentação. Como é que a alimentação pode ajudar? Então, primeiro nós temos que entender, como você disse muito bem, quais são as causas. Então a primeira coisa é identificarmos as causas de inflamação. Então são várias, você mencionou algumas das principais, então temos que atuar a esse nível. Aí não falamos só de alimentação, mas também, como você disse, de estilo de vida. Então, temos que pensar no tabaco, temos que pensar na poluição, temos que pensar no stress psicológico, temos que pensar nas alterações do sono e dos ritmos circadianos, por exemplo, trabalho por turnos, o deitar tarde várias vezes por semana, seja porque vamos sair, seja porque estamos trabalhando até tarde, estamos trabalhando num projeto, que seja, mas tudo isso pode contribuir para a inflamação. E na atividade física também pode contribuir, e além disso, a inatividade física, como é óbvio, em conjunto com o estilo de vida inadequado e uma dieta hipercalórica, pode obviamente levar à obesidade. E quando falamos de obesidade, em especial aquela que se caracteriza
por excesso de tecido adiposo visceral, aí nós estamos falando de uma causa muito importante, bem reconhecida, bem estudada e consensual de inflamação crônica sistêmica de baixo grau. E depois temos, então, a própria dieta como uma causa de inflamação. Então aí nós temos que pensar que se a dieta for hipercalórica, for pobre em vários micronutrientes, como por exemplo zinco, selênio, magnésio, entre outros, for pobre em, como você disse, fibra, prebióticos, ácidos graxos ômega 3, fitoquímicos, e tiver um alto teor de açúcares isolados, lipídios oxidados, que ocorre, por exemplo, quando nós cozinhamos alimentos a altas temperaturas, por exemplo, quando fritamos os alimentos, ou outras substâncias que também podem se formar quando nós cozinhamos alimentos a altas temperaturas, em especial em condições de baixa umidade. Por exemplo, estamos falando de frituras, estamos falando também de grelhados, e essas substâncias se chamam produtos finais da glicação avançada, que podem levar a uma ativação da resposta inflamatória em várias células do sistema imune. E depois, além disso, ainda temos também aditivos presentes, por exemplo, em alimentos processados e principalmente ultraprocessados, que podem, pelo menos em modelos animais fazem isso, alterar a microbiota. E ao alterarem a microbiota, isso também poderá, de forma indireta, contribuir para a inflamação. Nós temos que pensar na microbiota, por exemplo, intestinal, como um ecossistema que vive conosco. Então nós temos que pensar que estes pequenos seres, vamos dizer assim, que vivem conosco, eles querem viver conosco em harmonia e nos ajudam. Se nós os ajudarmos, eles também nos ajudam. Então o que acontece aqui é que as substâncias que estes pequenos seres produzem, e são várias, não só alguns nutrientes, mas várias substâncias, podem contribuir para que as nossas células do sistema imune adotem uma atitude mais de tolerância e menos de intolerância e de agressividade. Então, podem ajudar a acalmar as nossas células do sistema imune. Nós podemos pensar de uma forma que eu acho bem interessante esta analogia. Nós podemos pensar desta forma. Estes pequenos seres vivem conosco e não nos causam, exceto em algumas situações, dano. Então, se vivem connosco e não nos causam dano por quê? Porque querem também se aproveitar de nós. Nos dão algo, mas também se aproveitam de nós. Então, nós podemos pensar nestes micro-organismos como fiscal de renda, é assim que se chama no Brasil, né? Fiscal de renda não te quer matar. Fiscal de renda quer que você viva até os 100 anos para continuar cobrando o imposto. Então, nós podemos olhar para estes micro-organismos desta forma. Então, o que é que eles fazem? Produzem várias substâncias que são benéficas e que ajudam a que nós tenhamos uma atitude de tolerância, que faz com que essa atitude de tolerância depois se expanda a vários outros campos, vamos dizer assim, da nossa fisiologia. Então, o que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, existe uma relação entre o intestino e vários outros órgãos. Então, esta microbiota afeta o nosso sistema imune, não só o nosso sistema imune, nosso metabolismo, as nossas hormonas, etc. Então, isso significa que tem um papel sistêmico, vai mais além do intestino. Então, temos que pensar também na microbiota. E depois, temos que pensar que quando nós juntamos este típico padrão alimentar, que é o chamado padrão ocidental, com o estilo de vida moderno que referi, e ainda com o uso inadequado, não estou dizendo que isto é perigoso, não, antes pelo contrário, vários fármacos são necessários e salvam vidas, mas o uso inadequado, por isso eu coloco ênfase na palavra inadequado, de antibióticos e de outros fármacos, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da bomba de prótons, poderá não só alterar a microbiota intestinal, mas também comprometer a integridade da nossa barreira intestinal, e isso pode também contribuir para a inflamação, porque pode deixar passar algumas substâncias que não deveriam passar do intestino para outros lugares, nomeadamente para a circulação, onde poderão ativar células do sistema imune. Então, nós temos que pensar neste padrão de dieta e de estilo de vida ocidentais como uma das principais causas da inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Então, o que é que nós podemos fazer para prevenir até reverter a inflamação, que foi a sua pergunta, e peço desculpa por ter rodado tanto até chegar na resposta. Mas, então, para tentar responder,
Então, o que é que podemos fazer? O que é que está validado cientificamente? Obviamente, deixar de fumar. Então, sabemos que deixar de fumar leva, ao final de algum tempo, não é imediato, demora tempo, a uma redução da tal proteína C reativa ultrassensível. Sabemos também que algumas estratégias para gerenciar melhor o estresse psicológico também podem reduzir alguns marcadores de inflamação. Isso foi mostrado em alguns estudos de intervenção em humanos. Então, não falo de estudos em animais, falo de estudos de intervenção com seres humanos. Então, estamos falando, por exemplo, de meditação, estamos falando de yoga, estamos falando de tai chi, ou até passar mais tempo na natureza, aquilo que os japoneses chamam de Shirin-yuku, que é, basicamente traduzindo, um banho de floresta. E isso poderá reduzir também alguns marcadores de inflamação, além de também reduzir o estresse. E além disso, se nós passarmos mais tempo também ao ar livre, em espaços verdes, espaços naturais, isso pode contribuir para que a nossa microbiota seja mais rica e mais diversificada, algo que hoje se pensa ser talvez o mais importante no que toca à microbiota e à saúde, e além disso pode contribuir para a otimização dos níveis de vitamina D, que é um nutriente também importante para regular o nosso sistema imune. E além disto, se nós nos expusermos também nesses espaços naturais, obviamente, à luz natural, à luz do sol, isso também nos ajudará a regular os nossos ritmos circadianos. Algo também muito importante, uma vez que nós somos mamíferos diurnos, o que significa que nós deveríamos seguir o ciclo natural dia-noite. De uma forma bem simples, durante o dia nós deveríamos ter atividade física, exposição ao sol, deveríamos comer, e à noite nós deveríamos nos preparar para o descanso, ou seja, para dormir. Deveríamos ter pouca exposição à luz, não comer, não praticar atividades intensas. Então, isto é o que nós deveríamos fazer de uma forma bem simples, obviamente, em que existem, como é óbvio, exceções. E, além de tudo isto, temos o exercício físico, que não só ajuda a regular o ritmo circadiano e também contribui para uma microbiota, vamos dizer assim, mais saudável, mas, além disso, por outros mecanismos, pode reduzir vários marcadores de inflamação, entre eles a tal proteína C reativa ultrassensível, e pode melhorar a nossa saúde por múltiplos mecanismos. E ambos tipos de exercício, normalmente dividimos em o exercício de endurance e o exercício resistido, o treino de força. Ambos são necessários. E por último, mas não menos importante, que é o que você começou por me perguntar, deveríamos adotar uma dieta que tivesse um adequado teor dos vários micronutrientes, então magnésio, selênio, zinco e os vários outros, as várias outras vitaminas e minerais, que tivessem um adequado teor de fibras e de pré-bióticos, os chamados carboidratos acessíveis à microbiota, uma vez que vão ser usados pelos micro-organismos para seu bem, vamos dizer assim, mas o que os micro-organismos vão fazer ao ganharem esse presente que nós lhe damos, através da dieta, vão nos dar um retorno, vão produzir várias substâncias que vão ser benéficas. E, além disso, deveria também a dieta ter um adequado teor de ácidos graxos ômega 3, que influenciam a inflamação por vários mecanismos e, algo muito importante, dão origem a moléculas que são fundamentais para a resolução da inflamação. Então, para evitar que a inflamação se torne crônica. E, além de tudo isto, ainda temos também vários fitoquímicos presentes em alimentos como frutas e hortaliças, por exemplo, mas também no chá, também no cacau, também em algumas especiarias, que podem também modular a resposta inflamatória por vários mecanismos. E, como é óbvio, a dieta não deveria conter tudo aquilo que nós falamos, os tais lipídios oxidados, os produtos avançados, produtos finais da glicação avançada, ter um alto teor de sal, de cereais refinados, de açúcar, de ácidos graxos trans. Então, o que nós deveríamos fazer é evitar aquilo que causa inflamação, como é óbvio, e colocar na nossa dieta aquilo que poderá levar a uma melhor modulação da resposta inflamatória, sem fazer com que ela seja completamente inibida, uma vez que em algumas situações nós precisamos de inflamação. Perfeito. Nossa, que resposta completa. Maravilhoso.
E eu comecei até o programa brincando com o pessoal, assim, sobre brigadeiro, sobre sorvete, batata frita, coisas que a gente sabe que tem esse potencial de aumentar a inflamação. Mas a gente sabe também que, assim, como tudo, a dose faz o veneno, né? É necessário eliminar completamente esse tipo de consumo? É óbvio que tudo depende do indivíduo. Então, existem indivíduos com determinadas patologias em que poderá ser necessária uma intervenção nutricional que seja mais drástica, mais radical. E existem muitos exemplos, mas temos um exemplo que é o da doença celíaca. Se você é um doente celíaco, você não pode tocar, não pode sequer estar perto, vamos dizer assim, de algo que contenha glúten, porque o glúten é aquilo que leva à doença celíaca. Então, o tratamento universalmente aceite para a doença celíaca e validado por centenas, se não milhares de estudos, é uma dieta sem glúten. E quando digo sem glúten, é mesmo sem glúten. Então, nesse caso, não podemos sequer pecar. Uma simples migalha de pão é suficiente para gerar uma resposta inflamatória no paciente celíaco. Este é um exemplo drástico, mas para várias outras pessoas não é preciso sermos tão drásticos e nós termos alguma flexibilidade, sabermos que de vez em quando podemos comer alguns daqueles alimentos que nos dão conforto, que nos remetem à nossa infância, o que quer que seja, isso pode fazer com que a adesão também à dieta seja muito maior e que a nossa sanidade mental também seja melhor. Então, como é óbvio, eu defendo a personalização. Então, tudo vai depender do indivíduo, mas sempre que for possível flexibilizar, como é óbvio, eu recomendaria essa flexibilização. Mas flexibilizar não significa que você pode flexibilizar a cada hora do dia. Nós estamos falando de flexibilizar uma, duas vezes por semana, por exemplo. Então, não é todos os dias você fazer isso. Então, É que aqui você também temos que possa ter não isso em significa conta. que você tenha que ser permissivo, né? São coisas diferentes. Eu assino embaixo, carimbo. Achei perfeito. Pedro, muitíssimo obrigada por compartilhar essa vasta experiência com a gente. E fiquem com a gente, porque já já voltamos com o Nutri Responde específico sobre suplementação. Gente, hoje a Nutri Responde vai ser muito especial, muito interessante. A gente vai falar exclusivamente de suplementação. E no bloco anterior, eu espero que vocês tenham assistido completo, o Pedro já deixou todo o passo a passo, todas as coisas que a gente precisa retirar e acrescentar pensando em cuidar da inflamação. Pensando nessas coisas que a gente tem que acrescentar, você comentou em vários nutrientes que são bem relevantes. Esses nutrientes a gente pode conseguir pela alimentação, e aí eu venho com a minha próxima pergunta. Como é que fica a suplementação nesse contexto? O que você recomendaria em termos de suplementação? Bom, eu recomendaria, em primeiro lugar, se você não tem um estado nutricional adequado, por exemplo, de magnésio, e estou falando de um nutriente onde, infelizmente, a prevalência de deficiência de magnésio é mais alta do que normalmente se pensaria, então, e é um nutriente que afeta a resposta inflamatória por vários mecanismos. Então, se você não tem um estado nutricional adequado de magnésio,
e a sua dieta não está aportando a quantidade adequada de magnésio, aliás, muitas vezes é por isso que você não tem esse estado nutricional adequado. Claro que existem outras causas, alguns fármacos, por exemplo, algumas patologias, mas assumindo que a causa é a dieta, ou seja, a dieta não aporta, e depois quando você vai tentar corrigir a sua dieta, mesmo assim, existem alguns alimentos que você não gosta, não tolera, o que seja, que são as melhores fontes de magnésio, como por exemplo algumas sementes e castanhas. Então, nesse caso, se você não faz uma ingestão adequada de magnésio, você precisaria se suplementar com magnésio. E aí o ideal é utilizar, por exemplo, o bisglicinato de magnésio. Seria a forma de magnésio que eu recomendaria. Não tem que ser a única, o citrato de magnésio é outra forma que eu também muitas vezes utilizo, mas o bisglicinato ainda é a que eu prefiro. E agora, quanto à dose? Depende de quanto a dieta está lhe aportando e quanto é, vamos dizer assim, o seu grau de deficiência de magnésio, vamos dizer desta forma. Então, como é óbvio, se você tem uma deficiência de magnésio severa, você vai precisar de uma dose mais alta do que se você tem uma deficiência muito leve, muito ligeira. Se a sua dieta, depois de você a corrigir, lhe aporta uma quantidade de magnésio que chega quase na dose que você precisa, então a dose que você tem que utilizar na forma de suplemento vai ser mais baixa. Então não existe uma dose igual para cada um. E isso é algo que, infelizmente, e você deles como nutricionista sabe isso muito bem, que é bombardeada seguramente pelos seus pacientes com essa pergunta, mas as pessoas têm aquela ideia, e eu entendo perfeitamente que tenham, porque eu também tenho essa ideia relativamente a várias outras áreas que eu não domino, que são praticamente todas. Então, eu também tenho aquela ideia de que existe uma resposta pronta, ou seja, que é igual para todos. Eu, por exemplo, agora estou querendo comprar uma bicicleta, então falei com amigos meus que são ciclistas profissionais até, perguntando qual é que é a melhor bicicleta. E eles me perguntam imediatamente, mas qual é a sua altura, qual é o seu peso, o que é que você vai fazer, isto e aquilo. Ou seja, existem muitas variáveis para poderem responder a uma simples pergunta que é: a melhor bicicleta é esta. Então, nós nutricionistas também precisamos de ter na nossa posse várias variáveis para poder dar a resposta quanto é que você tem que tomar deste nutriente e se tem que tomar na forma de suplemento ou não. Mas o magnésio seria um deles. Depois, se houver também deficiência de zinco, a mesma coisa, nesse caso um zinco quelado. Se houver deficiência de selênio, também a mesma coisa, e aí me poderão dizer, mas eu vivo no Brasil e tenho acesso às castanhas do Brasil, que são uma grande fonte de selênio. E aí o que eu posso dizer é que, infelizmente, elas podem ser uma grande fonte de selênio, podem ser uma fonte tóxica de selênio, ou seja, podem ter uma quantidade que pode ser muito alta, ou podem ser uma fonte totalmente insuficiente de selênio. Tudo depende do solo, de onde vêm essas castanhas. Por exemplo, sabemos que se vierem de Mato Grosso, por exemplo, tem menor teor de selênio do que se vierem do Amapá, por exemplo. As que vêm do Amapá e do Amazonas têm um teor de selênio que é muito mais alto do que de outras regiões. Então, tudo depende de onde vem. E muitas vezes você não sabe de onde vem essa castanha. Então, no caso do selênio, às vezes é mais seguro. Eu normalmente, a primeira coisa que eu digo é: não, vamos mudar a dieta e depois, se for necessário, um suplemento. Mas no caso do selênio, abro uma exceção, porque às vezes é mais seguro utilizarmos o suplemento de selênio, na forma de selenometionina, do que utilizar uma castanha em que eu não sei qual é o teor de selênio. Então, um grande amigo meu do Brasil, que é professor na USP, o professor Marcel Rogero, participou num dos vários estudos em que ele participa, com outros pesquisadores da USP, em que testaram o efeito de uma só castanha do Brasil. E o que viram foi que o teor de selênio dessa castanha era 3 vezes superior ao limite máximo, em que o limite máximo já está bem acima do que você precisa. Então você precisa de aproximadamente 100 microgramas dia, o limite máximo são 400 microgramas, e esta única castanha tinha 1.200, uma única castanha. Então, tudo depende de onde vem, não sabemos, então o selênio muitas vezes em suplemento poderá ser mais interessante. Depois temos várias outras vitaminas e minerais, em que tudo vai depender se você tem ou não tem deficiência, em que podem afetar direto ou indiretamente a inflamação. Depois temos fitoquímicos,
que estão presentes em alimentos, mas alguns podem ser interessantes na forma de suplemento. Por exemplo, a curcumina pode ser interessante na forma de suplemento, e aí uma curcumina em lipossoma poderá ser interessante, ou uma curcumina que tenha, numa fórmula que tenha fosfolipídios, poderá ter uma maior biodisponibilidade do que uma outra forma de curcumina, ou podemos adicionar à curcumina um outro composto bioativo que é extraído da pimenta preta, chamado piperina, que pode aumentar também muito a biodisponibilidade, ou seja, a absorção da curcumina. Curcumina é um outro fitoquímico que pode ser interessante na inflamação. Existem vários estudos em animais e em células mostrando que a curcumina atua na inflamação por vários mecanismos, e existem alguns ensaios clínicos randomizados, duplo cego, controlados por placebo, também sugerindo isso. Mas, infelizmente, eu tenho que ser franco e dizer que, infelizmente, para muitos fitoquímicos, os ensaios clínicos que existem não são de boa qualidade. Então, nós não temos uma evidência assim tão boa para eu poder dizer que os vários fitoquímicos na forma de suplemento são totalmente seguros a longo prazo e são eficazes. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Então, normalmente, o que eu prefiro dizer às pessoas é que aumentem a ingestão das fontes dos vários fitoquímicos. Curcumina existe no açafrão, por exemplo, mas existem vários outros fitoquímicos no chá verde, na romã, no morango, e no cacau, por exemplo, no azeite de oliva virgem extra, que tem que ser português, obviamente, como eu, mas brincadeiras à parte, todos estes alimentos são fontes de compostos bioativos, e isso para mim é mais seguro do que ingerir um suplemento com um determinado composto bioativo, o que não significa que não possamos fazê-lo em determinadas situações, mas o que eu aconselho é que isto seja monitorizado, supervisionado por um médico, ou nutricionista, ou farmacêutico. E depois existem também os ácidos graxos ômega 3, que no caso do Brasil, esse é um tema ao qual eu já dediquei algum tempo de estudo, e eu gosto, sempre que eu vou dar uma palestra a qualquer país, eu gosto de saber quais são, obviamente, os alimentos que existem nesse país e o teor de nutrientes nos alimentos desse país. Então não me interessa nada eu ir ao Brasil falar do teor de ômega 3 nos peixes da costa americana ou da costa europeia. Então eu não faço isso. Então o que eu fui ver foi qual o teor de ômega 3, quais os estudos que existem, que me dizem qual o teor de ômega 3 nos peixes da costa brasileira. E infelizmente o que eu encontrei na literatura científica me indica que o teor de ômega 3 dos peixes da vossa costa é muito baixo, comparativamente ao teor de ômega 3 que eu tenho, por exemplo, aqui. Então, para dar um exemplo, a sardinha que eu tenho aqui da minha costa me fornece aproximadamente por 100 gramas 4.000 miligramas, ou seja, 4 gramas de ômega 3, EPA e DHA, que são as duas formas mais importantes. Sardinha brasileira, da costa brasileira, de acordo com uma publicação científica de alguns anos atrás, tinha, se eu não estou enganado, 90 miligramas. 90 miligramas versus 4.000 miligramas. Então, nós precisamos de ingerir à volta de 1.000 a 2.000 miligramas de EPA mais DHA, seria talvez o adequado. No caso de uma doença inflamatória, talvez precisemos de mais. Então, no caso dos ômega 3, talvez no Brasil faça sentido utilizar um suplemento de ômega 3. Na forma de triglicerídeos seria uma boa forma, e obviamente o ideal seria na forma de fosfolipídios, como por exemplo o óleo de krill, mas isso é muito caro, e o teor de ômega 3 por cápsula é baixo. Então, o que eu normalmente recomendo é na forma de triglicerídeos. Então, um óleo de peixe que contenha um alto teor de EPA mais DHA, contenha pelo menos 50% do somatório do EPA mais DHA, e que tenha certificado de metais tóxicos, de PCBs, de dioxinas. Então isso seria importante. Mas no caso do Brasil, eu acho que um suplemento de ômega 3 pode fazer sentido, e acho que faz mais sentido do que, por exemplo, no meu país, para quem ingere peixe, como é o meu caso. Pedro, muitíssimo obrigada, mais uma vez uma resposta fantástica. E aproveitando o gancho que você falou das vitaminas, minerais, né, que a gente personaliza muito essa prescrição,
e precisamos saber se a pessoa tem de fato uma deficiência ou não, para ver o quanto complementar, nós temos outro programa gravado com a Dani Seixas, que é fantástica, um em que a gente aborda vitaminas, outro em que a gente aborda minerais. Então recomendo muito que vocês voltem, achem o programa, assistam, porque isso vai conseguir balizar como é que vocês se avaliam e vai ajudar a fazer a prescrição, no caso, para inflamação, por exemplo. Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Realmente, assim, sua contribuição é muito especial. Um grande prazer te receber. Obrigado, eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E como disse a Deus, assistam o programa da Dani Seixas, que é uma grande nutricionista, é uma amiga em quem eu confio muito e a quem eu muitas vezes peço conselhos e faço alguns questionamentos e que domina na perfeição vitaminas, minerais, compostos bioativos. Então não percam também esse programa. Muito obrigado, deles, foi um prazer. Eu que agradeço e muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Se vocês gostaram, lembrem, deem um like, compartilhem, falem para os amigos. Um grande prazer estar com vocês. Abraços da Nutri.